Chega no final do ano, o brasileiro fica louco para receber o 13º ou para trabalhar mais, porque em muitas profissões costuma dar uma renda melhor. O pessoal costuma querer arrumar a casa, dar uma organizada no final de ano por causa do 13º. Esse ano, o pessoal do setor de comércio, o pessoal do setor até da construção civil reclamou que foi um pouco mais fraco. Só que não foi para todo mundo, não. Imagina, no final do ano, você conseguir comprar um tapete novo para sua casa, colocar um sofá novo, talvez até mudar os pisos da sua casa, dar uma reforma, seria interessante, não seria? Pois é, talvez você não conseguiu fazer isso, mas teve gente que conseguiu. Eis a matéria do Povo Online. O governo compra tapete de R$ 114 mil. O tapete de R$ 114 mil para ficar na sala do Palácio do Planalto para o Lula e a Janja usufruir durante 4 anos e você nunca nem vai ver como que é esse tapete. Um sofá de R$ 65 mil e aí vamos trocar o piso. O piso já está um pouco chinfrim, né? R$ 156 mil para trocar o piso da casinha, do humilde palácio do Lula e da Janja. Essa matéria do Povo Online, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, resolveram fazer reformas e trocar os móveis dos palácios presidenciais neste ano. Só com um tapete novo, o governo gastou R$ 114 mil, segundo eles, para dar brasilidade ao Palácio do Planalto. Um sofá, escolhido por Janja para o Alvorada, residência oficial da presidência, foi comprado por mais ou menos R$ 65 mil. É o preço de muito lote aí que o brasileiro mora. A colocação de um piso mais macio, confortável para os pezinhos da Janja e do Lula, na Granja do Torto, casa de campo do casal. Só R$ 156 mil para os cofres públicos, mas tudo bem, né? Afinal, quem está pagando somos nós, brasileiros. Sabe, esse tipo de notícia, esse tipo de vida faraônica que o presidente, que primeira-dama recebem é um escárnio com a cara da população. Sabe, escritório, apartamento funcional para deputados, senadores, ajuda de custo, auxílio moradia para juízes. Sabe, isso é tripudiar em cima da cara do brasileiro. E agora, esse presentinho do final do ano aí, que a gente viu que levaram aí para o Lula e a Janja. Vamos falar de outra matéria agora, vamos falar das traições da política, né? Pensa num lugar que tem traíra muito mais do que no Rio Araguaia, a política. A política é muito pior do que o Rio, tem mais traíra do que lá. E aí, olha só, quem recebeu agora o gostinho de encarar uma negociação não tão favorável? O Kim Kataguiri. Pois é, o União Brasil tramou contra a candidatura do Kim Kataguiri lá em São Paulo. Com diversos cargos na gestão de Ricardo Nunes, parte do União Brasil defende que a sigla continue apoiando a reeleição do atual prefeito na capital paulista. A matéria é do O Antagonista. Sabe uma coisa que eu percebo? O poder, ele costuma, é como a luz, ele costuma trazer ali aquelas mariposas que ficam voando em cima da luz. E aí o Ricardo Nunes está com a máquina pública na mão, isso facilita para o Ricardo Nunes poder fazer uma campanha ali, e acaba que isso traz essas pessoas para o seu entorno. E aí um dos que vem é o próprio PL, né? Então isso é absurdo, porque a gente sabe muito bem que Ricardo Nunes é centrão. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo não vai lá muito bem. E aí a gente sabe que é assim que a política funciona. Não que eu tenha dó do Kim Kataguiri, tá? Não por isso, mas o mundo político é isso aí. Traição atrás de traição. Vamos lá. Tem mais uma matéria aqui para vocês agora. Matéria da Gazeta do Povo. Oposição prepara planos para ocupar o Senado em 2026. E isso aqui é importante, tá? Já que a gente acabou de falar em traição, eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros que votaram nos senadores conservadores aí se sentiram traídos. Um dos principais impactos políticos da vitória no Senado da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal foi sobre o planejamento estratégico da oposição. Isso porque a meta de conquistar a maioria de 81 senadores a partir das eleições gerais de 2026 ganhou ainda mais importância na lista de prioridades dos partidos de direita. PL, Republicanos, PP e Novo. Ao todo, serão colocadas em disputa 54 vagas
2/3 do plenário. A meta é ocupar mais da metade dessas e, assim, garantir ao menos 41 vozes solidamente alinhadas a opositores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Essa medida é a única salvação que teria para garantir um Senado sólido. O Senado ele se alterna da seguinte forma: são 8 anos, 1/3 do Senado, são 81 senadores, 1/3 muda agora, ou seja, um senador por estado, 27 senadores mudam agora. E aí, na próxima eleição, é 2/3, ou seja, é o dobro que muda. Na última eleição de 2022, cada estado elegeu um, como por exemplo, Minas Gerais colocou o Cleitinho, aqui São Paulo colocou o Marcos Pontes, então foi só um senador que foi eleito. Já na próxima, vão ser 2. Então, Minas Gerais vai poder escolher 2, tá? E aí tem o Nicolas Ferreira, que eu tenho certeza que, sabe, vem como um furacão. É impossível o Nicolas Ferreira não conseguir uma vaga no Senado. Michele Bolsonaro. Então vem nomes que vão estar bem mais alinhados aí à oposição. O Cleitinho vai estar lá, o Marcos Pontes vai estar lá, a Damares vai estar lá, ou seja, esses nomes vão estar lá. Então, em 2026, a aposta é o quê? É dobrar o número de senadores que são realmente alinhados com a oposição, que se não se vendem por emenda cá, emenda lá. E aí, é hora do brasileiro começar a se tocar, né? Tem Romário, tem Cajuru, tem um monte aí que vem com essa bandeira de, olha, eu sou conservador, mas no final das contas não é. O Romário foi eleito na última, só daqui mais 4 anos, né? 8 anos que ele fica. Mas o Cajuru vai tentar agora de novo. Aí tá aí Goiás para tentar. São Paulo tem 2 nomes aí que votaram pro Lula, Mara Gabrilli e o outro que me fugiu o nome agora, aqui de São Paulo também. Então vão tentar reeleição e vai tentar uma renovação. Então 2026 é a articulação da direita e a aposta é a rede social. Por isso eles querem tanto regulamentar as redes sociais. A aposta é essa. Vamos lá. Eu separei 2 matérias aqui bem sui generis para vocês, ou seja, um pouco incomuns da política que eu trago para vocês, mas olha só, matéria da Record. Um chinês se escondeu de câmeras e enganou os guardas comunistas e fugiu do país com stand-up paddle, não sei como que se fala isso aí, tá? Um chinês conseguiu escapar do regime comunista com um remo e uma prancha a bordo de um stand-up paddle. O homem conseguiu driblar a rígida patrulha armada dos guardas do governo comunista, se escondeu das câmeras de vigilância, superou as cercas e se jogou ao mar depois de anoitecer no aeroporto, anoitecer no ponto mais próximo da costa de Taiwan. A fuga ocorreu a partir da praia de Xiamen, localizada na província chinesa de Fujian. O dissidente aproveitou a escuridão e começou a remar com força máxima que tinha, embora tivesse certeza que seria capturado. Horas depois de remar, ele chegou em uma ilha de praia vazia no arquipélago de Kinmen, e que pertence a Taiwan, pouco mais de 5 km da China. Ou seja, o cara teve que pegar aqui uma pranchinha dessas aqui que vocês estão vendo, à noite, e sumir do regime comunista chinês, e tinha certeza que ia ser pego. Mas mesmo sabendo que se fosse pego, iam tirar a vida dele. Então, assim, dá para você pensar o quanto esse regime é bom, a ponto da pessoa tentar fugir com a própria vida, arriscando a própria vida para sair do regime chinês. Outra situação, México e Estados Unidos. Surge agora uma caravana com mais de 7 mil imigrantes rumo em direção à fronteira. Vindos principalmente de Cuba, Haiti e Honduras, uma recém-formada caravana com cerca de 7 mil de solicitantes de asilo iniciou a marcha pelo México em direção à fronteira dos Estados Unidos, dias antes da reunião do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antônio Blinken, com o presidente mexicano Andrés López Manuel Obrador, para discutir o aumento da imigração ilegal. Partindo da cidade de Tapachula, ao sul do México, a multidão começou a sua jornada à véspera de Natal. Então o que eles querem? Correr para o capitalismo, correr para os Estados Unidos, muitos, principalmente dissidentes cubanos. A fórmula aqui é simples. Por que eu trouxe essas 2 matérias que aconteceram hoje? Essa matéria, por exemplo, da Record, aqui tem 2 horas que ela foi publicada. Por que eu quis trazer?
Você já viu alguém tentando fugir do capitalismo para correr atrás do comunismo para uma vida melhor? Só me responde isso. Você já viu alguém pegar um remo e sair escondido, remando dos Estados Unidos para ir para Cuba? Você já viu alguém querendo entrar na Coreia do Norte, fugindo da Coreia do Sul e indo para a Coreia do Norte? Quando o muro de Berlim caiu, qual parte da população correu para qualquer lado? O socialismo correu para o lado capitalista, que era muito melhor, não é isso? Então, meu amigo, é só você olhar os dados, os fatos, e aí a triste pena é que você vê quem defende o comunismo com uma mesa farta no Natal, mas quem está no comunismo não tem o que comer, tem que fugir com uma pranchinha, com uma jangada, arriscando ser comido por tubarão para poder sair de um regime tão sanguinário como esse. Então, acho que mais prova do que isso, difícil até você convencer alguém, né? Vamos falar de outra questão aqui. Lula impondo sigilos. Pois é, meu amigo. O governo Lula impõe sigilo em pareceres do Planalto sobre o marco temporal. Eu já expliquei para vocês sobre o marco temporal. O que é o marco temporal? A Constituição, ela fala que quem habita terras indígenas, os indígenas que já estavam habitando suas terras, são donos dessas terras. E o marco temporal é a Constituição de 88. Quem resolver invadir depois disso não tem direito a nada. É a tese que sempre figurou. O STF, agradando ao Lula, veio e desrespeitou o Congresso Nacional. O Lula vetou uma lei do Congresso, desrespeitando o Congresso Nacional. E aí, o Lula não quis justificar. E isso é ilegal. É ilegal, porque a fundamentação do marco temporal, de um projeto de lei, é obrigatória para que isso tenha validade, mas Lula resolveu colocar sigilo em cima disso. É ilegal. Tá? E aí, quem fez essa publicação foi a Bia Kicis. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter em sigilo pareceres sobre os vetos ao projeto de lei do marco temporal. A gestão federal alega que uma série de informações não devem vir a público, porque podem comprometer a defesa do Poder Executivo junto ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, as alianças do Executivo com o Supremo, né? E a Bia Kicis colocou aqui, ó, não era o PT que vivia criticando o sigilo de informações? Pois é, mas na hora que é interessante para ele fazer os conchavos com o Supremo Tribunal Federal, isso aí tá certo, ele se alinha, não é isso? Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês, matéria do Povo. Projeto que autoriza os estados a legislarem sobre armas de fogo é aprovado em comissão. A Comissão de Segurança Pública aprovou. Projeto de lei complementar que dá poder aos estados, ao Distrito Federal, sobre a legislação de armas de fogo, foi aprovada durante a semana na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Uma última vitória do ano, né? A medida é referente à posse e porte do armamento para defesa pessoal. Olha que importante isso. Práticas esportivas, assim como o controle de espécies exóticas invasoras, ou seja, caça de animais não nativos do Brasil. Como, por exemplo, Goiás, que faz a caça do javali. Para quem não sabe, o javali ele é como o rato, ele é uma praga urbana. Uma praga rural, né? Urbana não, uma praga rural. E aí, o javali ele se reproduz muito rápido. E é liberada a caça do javali não por mera questão esportiva, por mero prazer, sendo um animal em extinção, não. É porque ele destrói plantações, ele mata outros animais, ele mata pessoas, ele é agressivo. Então, por isso que tem a liberação para controle do javali aí, na zona rural. Então, isso aqui você tem que entender o seguinte. Eu sou totalmente a favor da descentralização. Eu acho que o governo federal é incompetente, é ineficiente e não é onisciente. Ele não tem como estar em todos os estados, em todos os momentos. E a legislação federal, ela é muito falha, porque nós vivemos aqui num país de natureza continental. Ou seja, o Brasil é do tamanho de um continente. Cada estado do Brasil, dos 27 estados do Brasil, poderia ser um país. Se estivesse na Europa, seria um país. Tem país que é muito menor do que os nossos estados aqui. E aí, é lógico que o governo federal não tem competência para fiscalizar a segurança pública. Então, quem tem que ter esse poder, sim, eu assino embaixo, são os governadores. Liberar o porte de arma para o cidadão, endurecer as leis de segurança pública, ou seja, mais foco na segurança pública do Estado e menos foco, mera fiscalização e pouca regulação do governo federal. É o que eu defendo.
eu acho que isso resolveria já grande parte do problema aí. Menos federalização de presídios, direito de construir mais presídios, de impor regras, inclusive penais, tá, subsidiárias das federais em cada estado. Eu sou totalmente a favor disso. É algo semelhante ao que acontece nos Estados Unidos e eu apoio, sem sombra de dúvidas. Então, acho que foi uma vitória, sim. Vamos lá. Lula está tentando reproduzir a frente ampla que ele teve com o Alckmin. E agora ele aposta em Marta Suplicy. Por que Marta Suplicy? Matéria do Metrópolis. Lula tenta repetir com Marta Suplicy estratégia que adotou com Alckmin. O Boulos, ele não é uma pessoa benquista no estado de São Paulo. Não é bem assim. Tá? No município de São Paulo, então, também há uma objeção muito grande, assim como o Lula. O Lula, sem o apoio do Alckmin, com toda certeza, sem aquela ampla frente pró-Lula e sem aí o sistema do lado do Lula, eu teria conseguido. A aposta do Lula para o município de São Paulo é trazer a Marta Suplicy, que tem um apoio nas periferias muito grande, tá? E aí já não é questão de ideologia, de esquerdista, disso aqui, não. É por obras sociais que ela fez nas periferias. Então ela é muito benquista nas periferias. E a aposta é que a Marta Suplicy traria muitos votos para o Boulos. E aí eu temo que essa estratégia do PT possa ser uma estratégia vitoriosa, tá? Então há uma grande possibilidade, enquanto a direita está nessa briga, Ricardo Nunes, Salles e outros aí de direita querendo protagonismo, eu vejo que a esquerda tá fazendo o dever de casa. E nunca subestime a esquerda, porque a esquerda é muito bem alinhada, a esquerda é muito bem planejada, a esquerda não à toa conseguiram, depois de um tempo onde a gente pensou, a esquerda acabou no Brasil. Os caras conseguiram desfazer a Lava Jato, destruir a Lava Jato. Quem antes estava no foco dos maiores escândalos de corrupção do mundo, hoje estão de volta ao poder. Então não se engane, tá, meu amigo? Não pense que rapadura é mole, não. Porque rapadura pode até ser doce, mas mole ela não é, tá? E aí, vamos falar da gestão do Tarcísio. O cara vem fazendo muita coisa boa, tá? O Tarcísio de Freitas repostou essa matéria aqui, que diz o seguinte: pela primeira vez, o Bom Prato serve almoço especial nas festas de fim de ano em São Paulo. Pernil colorido, arroz com passas e salpicão estão entre os pratos típicos e presentes no cardápio. E ele escreveu o seguinte: cuidado e dignidade para as famílias em situação de vulnerabilidade. Em datas tão importantes, pela primeira vez, as unidades fixas do Bom Prato e todo o estado estarão abertas também durante o Natal e o Ano Novo. Dobramos o subsídio nas refeições ofertadas nesse dia para que todos possam ter uma ceia e almoço especiais preparados com carinho e atenção para acolher quem precisa. É uma ótima medida, lembrando que o Bom Prato é aquele restaurante popular com um preço muito acessível. E assim, tem famílias que realmente não têm a mínima condição de ter uma ceia de Natal decente. Então, acho que, sabe, sem muita demagogia, em vez de ficar com muita narrativa falando que faz, é isso, é vir e fazer. Como que a esquerda vai falar que o Tarcísio não se preocupa com o social com medidas como essa? Então, é mais do que provado aí que é um acerto do Tarcísio. Vamos lá. Saiu uma pesquisa do Poder Data, onde mostra que 34% dos brasileiros têm a sensação de que o Brasil está mais perigoso, que a violência cresceu e que a segurança pública, de forma alguma, é o forte do governo de esquerda. E aí saiu essa matéria do Metrópolis hoje que diz o seguinte: o número de mortes por intervenção da Polícia Militar do Distrito Federal bate recorde histórico no ano. O número de mortes por intervenção da Polícia Militar do Distrito Federal bateu recorde histórico em 2023, mesmo antes do ano acabar. Neste ano, a Polícia Civil do Distrito Federal registrou 20 ocorrências de morte por intervenção de agentes do Estado, com vítimas de policiais militares. O índice apurado é maior desde 2018 e corresponde a 10 vezes a mais do que o consolidado naquele ano. A Polícia Militar do Distrito Federal afirma que investiga de forma rigorosa tais casos e o incremento dos números se deve ao maior enfrentamento contra as organizações criminosas. Não precisa ser expert em segurança pública,
precisa ser nem muito inteligente para entender que quando a bandidagem está solta, a criminalidade está solta, a letalidade policial é inevitável. Afinal, se antes eu tinha 2 ou 3 vagabundos apontando arma para a polícia e correndo o risco de tomar tiro de volta, porque o policial não tem que revidar com flor, não, tem que revidar com bala quando o vagabundo está dando tiro na polícia. E hoje eu tenho 20 vagabundos dando tiro na polícia, a polícia vai revidar muito mais. Então, não venha com balela, não venha com esse discurso. Ou será que vocês vão dizer, é o ódio do Bolsonaro que ainda está arraigado nas polícias? Pô, peraí, meu amigo. Tem um ano, esse discursinho de vocês não cola mais. Então, o negócio daqui para frente é abrir bem os olhos, focar no que está acontecendo e entender o porquê que a violência está aumentando tanto. Recorde, né? Recorde histórico. Por quê? Por que a polícia está atirando mais? É porque está levando mais bala. É simples assim. E isso se deve àquilo que eu falei. O governo federal, por mais que tenha boa vontade, e não estou falando se é o caso de agora, mas por mais que tenha boa vontade, não tem condição e competência, porque é um país continental. E essa responsabilidade deve ser do governador e guiçar dos prefeitos também. Tá? Então, sou a favor da criação da polícia municipal, muito a favor da criação da polícia municipal, tanto de fiscalização, a civil, quanto a de repressão, que é a militar. Tá? Então, sou a favor de ter as polícias municipais, sim, com certeza. Sou a favor que o armamento seja o Estado que regule. Talvez a gente diminua aí um pouco da violência que nós precisamos, que nós estamos enfrentando. E aí, para encerrar aqui as matérias de hoje, eu fiz um editorial polêmico pra caramba para a noite de Natal. Eu falei do Papa, né? Imagina que sanidade a minha fazer um vídeo falando do Papa. Só porque o Papa teve um livro lançado à véspera aqui, dizendo que o Papa é ditador, só porque o Papa tem foto com o Evo Morales, com Jesus Cristo crucificado numa foice e martelo comunista, só porque o Papa falou numa entrevista que ele é comunista e que se sente muito bem com isso, e só porque, assim, ele está tentando implementar a agenda progressista, o que está desagradando muitos católicos por aí. Que loucura essa, né? Mas olha só, por coincidência, vem mais uma hoje, matéria da revista Oeste. Padre monta presépio com Jesus e 2 mães e diz que é pela diversidade. O padre Vitalino Della Sala causou polêmica nas redes sociais depois de montar um presépio com Jesus cercado por Maria ao lado de outra mulher, onde deveria estar o José, marido da Virgem, presente originalmente na cena descrita na Bíblia e em demais imagens sacras. Sala lidera a paróquia dos Santos Pedro e Paulo, na província de Avellino, na Itália. O religioso divulgou a imagem no Facebook, acompanhado de um texto em 19 de dezembro, um dia depois de o Papa Francisco autorizar a bênção para pessoas do mesmo sexo. No post, Sala criticou a Igreja Católica por supostamente ter desprezo por famílias arco-íris e condenar essas pessoas sem discussão séria. A exclusão traçou um rastro vermelho de sangue e dor ao longo da história, escreveu Sala. A própria lógica da inclusão é o futuro da igreja que não marginalizou ou usa o machado pesado do julgamento. E a grande questão aqui é que nós temos que pensar. A questão LGBT tem que ser respeitada? Tem. E longe de me polemizar nesse segmento aqui. Só que aqui eles estão mudando algo que vem das origens do cristianismo. Aqui eles estão mudando algo que vem, sabe, daquilo que é o tradicional, a família tradicional, que vem dos dogmas da Igreja Católica. E isso é polêmico demais. Então, assim, se você me perguntar, você acha que tem que ser respeitado? Até você acha que tem que ser dada a bênção para famílias do mesmo sexo? É claro que eu acho que tem. Deus não nega a bênção para ninguém. Deus é Deus. Agora, uma coisa é certa: mudar as regras da Igreja Católica, mudar o conservadorismo, o conceito de família tradicional dentro da igreja é muito arriscado. É muito arriscado. E vocês sabem que é. Então, aí fica o questionamento, muitos padres questionando isso,
muitos arcebispos falando que não estão aceitando, onde gerou esse conflito aí com o Papa, dizendo que o Papa está tentando implementar a agenda progressista dentro da Igreja Católica, e a Igreja Católica está refutando, o que é por isso que ele está ganhando a pecha de autoritário. Seu comentário é importante sobre isso, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe todos vocês e que esse resto de ano aí possa te trazer muitas bênçãos para você, para sua família e que ilumine um pouco, principalmente a cabeça dos políticos do nosso Brasil. É isso? Que traga paz, serenidade, tranquilidade para fazer o bom debate político, sem extremismos, sem autoritarismos, nem nada nesse sentido, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.